Olá, meu irmão, minha irmã. Estamos aqui começando um novo ano litúrgico. Começamos hoje o Advento, tempo do Advento, tempo de espera, tempo de quem aguarda a vinda do Senhor. O texto para esse primeiro domingo do novo ano litúrgico, que começa sempre com o Advento, é Marcos capítulo 13, versículos 33 a 37. Alguns poucos versículos, pois. Agora começa o ano litúrgico B, ano litúrgico A. Nos domingos, os evangelhos predominantes são de Mateus. No ano litúrgico B são de Marcos. No ano litúrgico C, de Lucas. E João é distribuído para o tempo da Quaresma e outros tempos bem matizados quanto à significação litúrgica. Mas vamos lá. Marcos 13, 33 a 37, para o primeiro domingo, 3 de dezembro. Dizia Jesus aos seus: atenção e vigiai, pois não sabeis quando será o momento. Será como um homem que partiu de viagem. Deixou sua casa, deu autoridade aos seus servos, distribuiu a cada um a sua responsabilidade, e ao porteiro ordenou que vigiasse. Vigiai, portanto, porque não sabeis quando o Senhor da casa voltará. À tarde, à meia-noite, ao canto do galo, ou de manhã, para que, vindo de repente, não vos encontre dormindo. E o que vos digo, digo a todos: vigiai. É esta a palavra do Evangelho para esse primeiro domingo do tempo do Advento. Comecemos pela palavra Advento. Advir. Aquele que está para chegar. Na antiguidade, usava-se esse termo para referir um rei que era esperado numa visita que faria a alguma região, um rei ou algum seu ministro de grande importância, que iria visitar uma determinada região, e tudo era preparado para que à sua chegada se celebrasse festivamente a presença deste que era esperado com ansiedade. A isto se chamava Advento. E a igreja tomou do mundo civil esse termo e o inseriu no linguajar próprio do calendário litúrgico. Nós estamos esperando quem? Quem deve chegar? Estamos nos preparando para o Natal, para a chegada do rei. Lembra que os magos foram até Jerusalém? Onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Viemos vê-lo. Claro, é uma realeza de outro modo, com outras linguagens e com outras significações. Mas, ao mesmo tempo, no mundo de Jesus, da Palestina daquela época, da época de Jesus, esperava-se o Messias. Esperar um rei, linguagem mais própria do mundo greco-romano. Esperar o Messias, linguagem mais própria do mundo judaico. Esperavam um Messias que reconduzisse Israel para o seu antigo topo
repleto de glórias, de esplendores e de triunfos. E a linguagem do Apocalipse, com o tempo passou Apocalipse, revelar este o sentido, começaram a usar a linguagem apocalíptica para falar da chegada do Messias. Este Messias, ao chegar, destruiria tudo o que não fosse de Deus e colocaria Israel no devido lugar, no ápice e no vértice da história. O evangelista serviu-se dessas duas tradições, a do rei, advento, e a do Messias, a vinda para o julgamento. Serviu-se disso para falar da chegada de Jesus, que agora a igreja espera. A vigilância, em poucos versículos, várias vezes o verbo vigiar. Não é aquela vigilância para ficar atento, porque Jesus pode vir uma segunda vez e virá para julgar e lançar para o inferno que não estiver em fidelidade e levar para o céu, como se o mundo fosse separado pela condenação de uns e o prêmio a outros. Não é este o sentido desses textos. Então, por que vigiar? Vamos lá. Atenção e vigiai, pois não sabeis quando será o momento. Quem espera o Rei Salvador, prepara-se para recebê-lo. Quem não espera, mesmo quando ele chegar, não o percebe. Em nenhum momento, em todo o Novo Testamento, se fala do retorno de Jesus. Fala-se da sua vinda. Vamos lembrar o Evangelho de Mateus no final. Estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. Não é que Jesus foi embora e está ausente. Ele está presente de outro modo que não físico. Mas ele se fará visível. Se fará encontradiço. Vigiar para quê? Para que não percamos as oportunidades. Que não nos deixemos enredar por falsas verdades e consagrar a vida por causas que não nos aproximam dele, que esperamos vai chegar. E não virá para condenar ou para destruir. Deus não vai destruir o mundo, vai destruir o seu mundo criado pelo gosto de destruir. Pode acontecer que a humanidade destrua, ele não. Mas então, vigiai porque não sabeis quando será o momento. Será como um homem que partiu de viagem, deixou sua casa e deu autoridade. Cada um tem responsabilidades na grande casa do Senhor. E ordenou que vigiasse. Esta vigilância não está ligada a riscos de punição e condenação, mas os grandes colaboradores deste homem, que é o próprio Filho de Deus, são chamados a deixar a história em condições de acolher o Senhor que vem para o que é seu. E ao porteiro a responsabilidade. Aqui não estamos diante de uma parábola, estamos diante de uma alegoria. A parábola apresenta uma história para que o leitor compreenda o seu todo. A alegoria detalha o papel de cada função e de cada um. Na alegoria, todos os personagens têm uma significação de grande preponderância. Quem é o porteiro? É a consciência. Mantenha a consciência aguçada, sensível, preparada para acolher e reconhecer os traços do Senhor
e de sua chegada e de sua proximidade. Não se trata aqui simplesmente de manter algumas pessoas despertas, como que se flagradas pelas surpresas, elas não podendo corresponder, fossem destinadas a punições. Mas ficar atentos aos sinais que a história alega a cada um dos que nela vivem, para perceber a proximidade, a chegada e a presença do grande Senhor, que é Jesus. Quem vive para acumular, para derrotar adversários, para vencer. Quem vive para si próprio, quem ignora o irmão que precisa, quem está desatento ao futuro dos outros, quem não tem fraternidade, entorpece a própria consciência. Pode ser que seja religioso, mas não modela os próprios comportamentos segundo aqueles critérios de quem espera o Senhor. Quem está sempre bem, não precisa mudar, não precisa se converter. Retrata bem quem não está a vigiar, quem está num caminho de seguimento. Todos nós temos partes escuras e obscuras da própria existência, mas quem quer se colocar sob a luz, ele vai voltar de noite, né? Quem quer projetar a luz do próprio Senhor, até mesmo nas obscuridades de sua existência, este se prepara para que em sua vida brilhe a luz do Rei que vai chegar. E o Rei que vai chegar não tem poder, é uma criança que precisa de ternura e de afeto. É o Natal. Vamos nos preparar para o Natal, vigiando os nossos comportamentos e as grandes escolhas da vida. Passemos, meu irmão, minha irmã, passemos agora a segunda parte da nossa leitura orante. Quero recordar, estamos no primeiro domingo do tempo do Advento. Foi já explicado, Advento, toda aquela atmosfera de aguardo de um rei que se espera. Mas antes é necessário, dado que queremos fazer do nosso texto, da palavra de Jesus também nossa palavra orante, é preciso que cuidemos da nossa interioridade e predisponhamos-nos a superar distrações que podem nos assaltar. Então ponha-se, você aí e eu aqui, numa posição que favoreça o recolhimento. Queira fechar os olhos, respirar profundamente, sem nenhuma pressa, desvestir-se de preocupações, de tensões, de ansiedades. Esqueça tudo. Como fazer? Como faço para esquecer? Tente sentir, a partir de sua própria interioridade, algumas partes de si mesmo. Queira sentir os seus olhos, sem tocar neles. É preciso concentração. Queira sentir os seus ouvidos,
sem tocar neles. Queira senti-los desde fora, as orelhas, desde dentro, todo o aparelho auditivo. Tente sentir o coração a pulsar em seu tórax. Aqui é preciso muita quietude. Tente senti-lo. Respire, controlando o ar, controlando a respiração, lentamente, ainda uma vez. Como se pudesse sentir os pulmões a inflarem-se. Não é oração, mas é disciplinar o corpo para que a mente e a consciência acolha a palavra. E agora vamos juntos, você de onde está, eu daqui, pedir que o Espírito Santo venha participar deste momento solene. Solene e silencioso. Silencioso e até, assim se pode dizer, silencioso e secreto. Vinde, Espírito Santo, iluminar a nossa mente, despertar a nossa vontade. Vinde suscitar nossa inteligência para a palavra do Evangelho, para a palavra do Senhor Jesus. Fazei-nos receptivos e aderentes à sua voz, à sua verdade. Que nossa liberdade se abra ao amor com que Ele pronuncia sua palavra que salva. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Agora vamos recordar as palavras do Senhor, contextualizando-as. Jesus estava em Jerusalém, saiu do templo. Vamos observar o Senhor a deixar aquela edificação imensa, bonita. Muita gente entra e sai, ele também saiu. Vai para Betânia, onde pernoitava, 4 quilômetros do templo. Desde uma das montanhas que se avizinham ao monte no qual o templo está edificado, voltam-se para trás e admiram. Muralhas difíceis de superar, de transpor, sinal de segurança, que nada é capaz e ninguém é capaz de destruir. Quanto maravilhamento para aquele centro de muita religiosidade. E o Senhor a dizer, e aí o nosso texto, a verdade não se sustenta pela magnitude das muralhas e do centro religioso. E aí vamos ver o Senhor Jesus a dizer a eles, enquanto contemplam aquelas edificações maravilhosas, poderosas, quem poderá superá-las e vencê-las? Quem se refugia lá dentro jamais será vencido. Era a mentalidade. E Jesus a dizer, atenção, não sabeis quando será o momento. Na mente deles, o momento em que o Messias chegasse. Ele iria julgar algo, uma grande parte, e condenar. E premiaria, lá dentro do templo, aqueles que, assim a mentalidade da época, seriam julgados dignos, uns excluídos, outros gratificados e premiados. Essa mentalidade era proeminente
inteligências e nos discursos religiosos da época. Jesus lhes fala de outro modo. Vamos tentar vê-los. Jesus e os discípulos, contemplando a magnitude e a grandeza daquele templo, e Jesus a lhes falar: será o reino dos céus, o reino de Deus, como um homem que partiu, deixou sua casa, deu autoridade, distribuiu as responsabilidades e recomendou que vigiasse. Aqueles discípulos estão a entender: vigiar não é tanto preparar-se para um julgamento que virá para premiar uns e condenar outros, mas ficar atentos, porque Deus será rei sem aquelas grandezas, sem aquelas magnificências, sem aquelas imponências de um grande centro religioso. Jesus está a falar àqueles 12, vigiem, percebam onde Deus se deixa ver. Não pense que grandezas humanas e triunfos podem falar de Deus, às vezes escondem. E lá eles estão até perplexos. Olham para o Senhor que lhes fala, olham para aquelas muralhas e para aquele templo, que é motivo de orgulho para qualquer habitante de Jerusalém. Vigiai, isto é, percebam onde Deus pode ser encontrado. Lá naquele templo, Jesus purificara o templo 2 dias antes. Tem muito mercado, muito dinheiro, muita gente repleta de interesses de conquista, muitas consciências entorpecidas. Quase a dizer, Jesus àqueles discípulos: Deus se deixa ver por outros meios e em outras linguagens. O Senhor pode retornar da viagem, Ele não volta para flagrar quem não estiver vigilante, mas qualquer hora é hora dele oferecer sua graça misericordiosa. Não percam a chance. O Senhor está a falar isso para aqueles discípulos. Não percam a oportunidade. Sejam capazes de discernir. E agora estou eu lá. Eu sou um daqueles que está lá admirado com a magnitude do templo. E aqui estou eu admirado com tanta ciência, com tantos recursos, com tanta criatividade, com... Meu Deus, quantas maravilhas a inteligência humana é capaz de construir. Mas talvez não esteja preparada ou qualificada a perceber que o Senhor está para vir e se deixará encontrar por outras realidades e outras expressões humanas da verdade. O templo por si só não é uma fonte de amor e de fraternidade e de misericórdia. Nem a ciência, nem a técnica, nem qualquer potência humana. E o Senhor está a olhar para mim. Agora estou lá naquele cenário, eu e minha história. As belezas e fidelidades maravilhosas que já consegui viver e testemunhar, mas também meus apegos, minhas admirações por aquilo que não salva, que não promove a misericórdia, não suscita a compaixão por nenhum irmão ou irmã. Talvez o Senhor olhe para mim e queira indicar quais são as áreas da minha vida, o meu modo de viver, aspectos do meu viver que não esperam pelo Senhor e não o buscam. Comportamentos, preferências, palavras, opções.
E talvez o Senhor queira alertar-me. Seja atento. A ciência, o poder, a grandeza e o triunfo ainda não responde àquela verdade mais profunda do coração humano. O Senhor está a me perguntar: a quem e ao que eu consagro a minha vida? É hora da minha resposta, que posso expressá-la em oração.